Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Chegamos sábado, estamos aqui reunidos. Primeiro sábado dentro de 4 anos que eu tô fazendo esse vídeo, nessa chamada live. Antigamente, bom, primeiramente, bem-vindo aos que estão chegando. E este é um canal onde aqui você lê um capítulo da Bíblia por dia, comentado. E eu tô aqui desde Gênesis, por isso que eu tô falando que dentro de 4 anos, né? Porque todos os dias eu comecei lá no Instagram, no formato de lives. Então era ao vivo, na cara e coragem. Eu entrava, enfim, algumas pessoas entravam comigo, entrava ali, eram umas 6 horas da manhã, eu começava a fazer às 6 horas da manhã e nesse mesmo formato, assim, sabe? Aí depois eu migrei para cá, a partir de Reis, do livro de Reis, e aí depois no Novo Testamento eu deixei o Instagram e fiquei só aqui, que eu vejo que aqui apesar de que lá era bom também, mas enfim, Deus tem um propósito em todas as coisas, eu comecei a ficar pensando nisso e decidi vir e pronto, acabou. Enfim, então é isso. E a gente tem esses vídeos nesse canal de domingo a sexta. Então, aos sábados é o nosso dia de descanso. No entanto, essa semana eu dei um furo aí na quinta-feira. E, enfim, tô de mudança. Eu comecei esses vídeos, gente, me mudando. Eu morava em um lugar e me mudei para outro. Agora eu tô voltando para esse lugar. Dentro disso eu já contei muita experiência, boa, ruim, sabe? Vocês participaram de todo esse processo, alguns, né? Não sei se todos não, mas se alguns ainda continuam. Enfim, foi uma longa jornada de muitas coisas aconteceram, acontecem. E é isso, a nossa vida, a minha vida, eu não sei a de vocês, mas a minha vida é uma constante, assim, sabe? Emoção. É uma vida de emoção. Mas é isso. Mas eu comprei esse apartamento aqui e me mudei pra cá. Aí, só que tem se tornado um pouco, como é distante do meu trabalho, eu pego muito trânsito, não do meu, né? Mas enfim, de tudo que eu faço aí, eu acabo pegando muito trânsito. Enfim, muitas coisas, das quais não cabem falar aqui agora. Mas é isso, tô nesse novo período de transição, orem por mim. E eu não gosto de falhar, já estive doente, já estive em mudança, aqui a gente faz de tudo, mas a gente busca não falhar. Então, nesse intuito de não falhar, estou eu aqui no sábado, cumprindo aí o meu dever de quinta-feira. Então, essa semana a gente vai diretão até sexta-feira, se Deus quiser. E é isso, vamos começar orando e aí a gente parte aqui para o nosso capítulo 2 de carta a Timóteo, a primeira carta ali a Timóteo. Bem, Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por esse dia muito bonito que o Senhor fez, obrigada por todas as coisas, por renovar nossas forças, nossa energia, nosso vigor, nosso ânimo, Deus, porque o sol da manhã, sabe, Deus, ali traz consigo novas esperanças, Deus, uma nova força, sabe, Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor todos os dias, Deus, nos faz ter uma nova oportunidade, uma nova fé, uma nova esperança. Renova tudo dentro de nós, fala conosco nesse dia de hoje, através dessa palavra, sabe, Deus, deste vídeo. Em nome de Jesus, abençoa cada um dos que estão aqui, o final de semana, o tempo de descanso, de lazer.
ou até mesmo de trabalho, Deus. Eu oro, te peço, coloco diante de Ti, te pedimos, Espírito Santo de Deus, sabemos que o Senhor não descansa, não tira férias, sempre está conosco, sempre está ao nosso lado, sabe, tem prazer em nós e que nós possamos ter prazer no Senhor. Por isso te convidamos mais uma vez, vem. Enche este lugar, enche a vida de cada um, transborda aqui o coração de cada um com essa palavra de hoje. Em nome de Jesus. Amém? Bora. Então vai dizer assim: em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom, e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo, de que Deus quer que todos sejam salvos. E eu fui escolhido como apóstolo e mestre dos não-judeus para anunciar a mensagem da fé e da verdade. Eu não estou mentindo, estou dizendo a verdade. Quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, e que ao orarem eles levantem as mãos sem ódio e sem brigas. Quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples, que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas caras. Que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda a humildade. Não permito que as mulheres ensinam ou tenham autoridade sobre os homens. Elas devem ficar em silêncio, pois Adão foi criado primeiro e depois Eva. E não foi Adão quem foi enganado. A mulher é que foi enganada e desobedeceu à lei de Deus. Mas a mulher será salva tendo filhos se ela com pureza continuar na fé, no amor e na dedicação a Deus. As feministas piram com este capítulo. Aprender em silêncio, humildemente? Como é que é? Calma, gente. A gente vai explicar isso aqui hoje ainda, em nome de Jesus. Vamos lá, gente. Então, a carta aos Timóteos, como a gente viu ontem, Timóteo está ali tentando organizar aquele pessoal de Éfeso. Aquele pessoal era um pessoal muito culto, muito inteligente, né? Muito ali dos deuses, dos reis, muita gente importante. E aí, Paulo vira, então no primeiro capítulo, Paulo manda ele para, né? Ele está em Éfeso ali, e ele, como a gente sabe, Timóteo é um jovem rapaz, então assim, ele sente uma certa, como é que se diz? Uma certa, sei lá, né? A gente leu ontem que ele era mais tímido, mais contido, mais sensível, então ele sente uma certa dificuldade de se impor, de mostrar a sua autoridade. E aí, Paulo, no intuito de ajudá-lo, manda essa carta reafirmando ali o compromisso dele, sabe, a autoridade que ele tem. E aí, ontem, Paulo começa falando que não era para eles ficarem com tolas discussões, sabe, de tipo, de coisas inteligentes, que a verdade nua e crua mesmo era que Jesus, ele salvava, e era a graça dele era quem salvava, não é quem sabe mais, não é quem sabe menos, não é quem é mais humilde, quem é mais rico, não são essas coisas que fazem a diferença. O que faz a diferença é um verdadeiro cristianismo, é você viver de uma forma correta e justa. E aí, a partir então deste capítulo 2, Paulo vai mostrar ali qual é a vida que um cristão deve ter. Então ele vai falar que sim, que as pessoas, os reis e as autoridades merecem a honra, são pessoas ali que nós devemos sempre pedir a Deus por elas, para que assim possamos viver
né, em paz, em sossego, em segurança. Só quem vive no Brasil sabe a dificuldade que tem sido, sabe, os últimos 8 anos, digamos assim. Por quê? Porque nós nos polarizamos e acaba que nós não estamos conseguindo mais fazer isso, não estamos conseguindo orar em favor dos nossos governantes, sabe? Muitas das vezes a gente só critica, um tem uma posição, o outro tem outra, e aí nisso a gente fala que cada um acha que os dois são o diabo e acaba que não consegue tá pedindo em favor deles, tá orando pelo governo para que façam um bom governo. E isso aqui, enfim, gente, existe, né, zilhares de coisas a respeito disso. Mas é isso que aqui o versículo 2 do capítulo 2 de Timóteo vai falar. Então, pra gente, ainda que você não concorde, às vezes, sabe, nós precisamos. Lá, eles estavam vivendo um tempo de Nero, de uns reis assim, terríveis, nos quais até mesmo mataram Paulo, decapitaram Paulo, crucificaram Pedro. Então, assim, tá entendendo? Então, não tô falando para você orar pelas coisas erradas que o seu governante está fazendo ou para que ele se mantenha no governo, mas orar para que a nação vá bem. Enfim, basicamente. E aí, Paulo, no intuito também, né, de ajudar a Timóteo, ele fala, Timóteo, fica tranquilo, deixa eu falar. E ele vem aqui, e eu acho engraçado que ele vira e fala assim, ó, eu não estou mentindo, estou dizendo a verdade, no versículo 7. Sabe? E na primeira carta ele vira e ele fala, eu sou o pior dos pecadores, se Jesus me salvou, ele pode salvar qualquer outro, entendeu? E aí ele fala, e eu tenho essa autoridade para estar, sabe, dando essa ordem a vocês para estar, sabe, eu fui constituído um apóstolo de Deus, eu tive uma revelação de Deus, eu tive um encontro com Cristo Jesus, eu tenho isso, sabe, ainda que eu não fiz lá parte daqueles que andaram com Jesus ou dos que foram constituídos, eu tenho a garantia, eu tenho a firme convicção dentro de mim que eu posso estar transmitindo essa ordenança a vocês. E da mesma forma que eu estou enviando Timóteo no lugar de meu, se eu não posso ir, ele é meu enviado. Então ele tem também toda essa capacidade, ele deve ter essa força. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. E aí, beleza, e aí ele vai falar sobre isso, ele vai falar para orar por todos os homens, que os homens sejam dedicados a Deus, que eles se levantem mãos, né, para adorar a Deus sem ódio e sem brigas, enfim, né. Bom, e aí vamos passar, antes que o nosso tempo acabe, para a parte da mulher cristã. E, gente, o meu subtítulo aqui desse capítulo, eu quero que fique bem claro, que é para a mulher cristã. Eu não estou falando para a mulher que não é cristã, que não é cristã. Paulo não estava falando para as mulheres que não tinham aceitado e se convertido a Deus, a Cristo. Não estava, não é sobre vocês, não é sobre, provavelmente, quem não está aqui. Se você entrou aqui hoje, caiu de paraquedas e gostou, então é porque o Senhor já está fazendo algo no seu coração, já está te convidando, já está te chamando. E essas são orientações para nós. Então, dito isso, eu quero entrar aqui e meio que esmiuçar esses versículos que vai dizer assim. Quero também que as mulheres sejam sensatas, usem roupas decentes e simples, que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas caras. Isso quer dizer que você não pode usar joias de ouro ou roupas caras, ou fazer um penteado mais elaborado, ou fazer uma maquiagem? Não, isso não quer dizer isso. Isso quer dizer que o seu enfeite não vai ser isso. A sua melhor versão não vai ser isso. A beleza não vai ser isso. E aí a gente continua.
que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda a humildade. Não permito que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens. Elas devem ficar em silêncio, pois Adão foi criado primeiro e depois Eva. E não foi com Adão quem foi enganado, a mulher em que foi enganada desobedeceu a lei de Deus. Mas a mulher será salva tendo filhos se ela com pureza continuar na fé, no amor e na dedicação a Deus. Bom, esses versículos, como eu disse, são um pouco difíceis para as mulheres de hoje em dia ouvir, escutar e aceitar. Mas nós devemos lembrar que nós mulheres temos muita força no nosso falar. Nós mulheres somos muito fortes, somos muito decididas, às vezes muito mandonas, às vezes nós podemos até ser sensíveis. Vocês me veem assim, toda docinho, mas não sabem quem eu sou, a força que eu tenho. E muito provavelmente você aí do outro lado também seja uma mulher assim, sabe? Que por mais submissa que você seja, você sabe que se você quiser alguma coisa, você consegue, sabe? E aí ele vai nos dar o exemplo de Adão e Eva. Eva foi criada depois, Adão primeiro. Adão era aquele que tinha o contato diretamente com Deus. E Deus passou uma ordem para Adão, sabe? Mas a cobra enganou a Eva. Quem conhece a história de Gênesis, né? E Eva soube levar Adão. Nós sabemos fazer isso. Por isso Paulo fala: eu não quero que vocês ensinem aos homens. Eu não quero que vocês levantem as suas vozes. Paulo conhecia. E isso não é uma característica de antigamente. Isso não é uma característica também só de agora. Isso é uma característica da mulher. Nós somos muito fortes, muito poderosas, muito empoderadoras. A gente precisa saber controlar isso. A gente precisa se abaixar um pouquinho e deixar principalmente que os homens tomem essa posição de decisão, de comando. Você pode falar com seu marido. Aqui Paulo fala: eu quero que vocês conversem isso, algumas coisas dentro de casa. Porque você pode, sabe, na frente dos seus filhos, alguma coisa assim, mantenha calma. Deixa para chamar ele do lado depois e falar: eu não gostei do que você falou. Não é assim que a gente conduz a nossa casa. A palavra de Deus não fala isso. Então é assim que a mulher deve se portar, entendendo que ela tem muita força. Mas assim como Jesus tinha muita força, era poderoso, era rei, era Deus do universo, dos céus e da terra. Ele aceitou ser banhado por uma mulher, ser trocado. Você já imaginou Jesus Cristo, Deus, que está junto de Deus, sendo trocada a fralda por uma mulher, por um homem, tendo que ensinar ele a falar, e ele tendo que aprender com ela a falar nessa terra, tendo que ser pego na mão, sendo que ele era o próprio Deus, quem criou ela, quem criou todas as coisas. Então é nesse intuito que Paulo está falando isso. Amém? Meu tempo se esgotou. Espero que a gente consiga. Nos próximos ainda tem mais sobre isso, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.